Hoje eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre um assunto que tem por objetivo esclarecer essa questão que eu já comecei falando durante a oração das primícias e como isso tem relação com a nossa vida. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Se você tem Bíblia, abra, faça questão de abrir, mesmo que você acompanhe na tela comigo. Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, versículos de 3 até os 5. Gênesis capítulo 4, versículos de 3 até os 5. Vamos acompanhar. Aqui a gente vai falar um pouquinho do início da história humana. Nós vamos falar um pouquinho sobre Caim e Abel. Está escrito assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Bom, olha que interessante isso aqui. Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva. Um belo dia eles decidem fazer uma oferta ao Senhor. E o Caim, ele era lavrador. Eu fico imaginando, irmãos, o que era lavrar a terra ali naquela região, embora a terra já tivesse sido amaldiçoada por Deus depois do pecado do homem, e essa maldição só é retirada depois do dilúvio. Eu imagino que mesmo assim ele tinha capacidade de produzir frutos da terra maravilhosos, grandes, diferentes do que nós temos hoje. E Caim pega dos seus primeiros frutos para trazer para Deus. E o Abel, diz a Bíblia, que ele pega na sua oferta as primeiras, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Quando você começa a pesquisar o texto, irmãos, se aprofundando um pouco mais no texto bíblico, você já começa a perceber uma coisa interessante aqui. Já existia a lavoura nessa época, já existia a pecuária nessa época, porque o Abel trouxe as partes gordas da cria, as primeiras. Diz a Bíblia que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Se eu quisesse distorcer o texto, eu diria que é porque Abel trouxe as primeiras, como alguns o fazem. Sim ou não? Eu poderia pegar o texto e dar uma virada nele, mas não. O apóstolo João vai revelar lá na frente que Deus aceitou o presente de Abel e não o de Caim, porque o coração de Caim era mau. Esse foi o motivo. Não foi simplesmente porque Abel trouxe as primeiras coisas, porque Caim também trouxe as primeiras. A condição do coração de Abel dizia tudo. Mas o que eu quero começar trazendo para vocês é o seguinte: que esse conceito de oferecer algo a Deus, ele é tão antigo quanto o próprio ser humano. É tão antigo quanto o próprio ser humano. E isto se dá, irmãos, por quê?
Desde o pecado, o homem passa a se sentir em dívida com a divindade. Desde o pecado, o homem passa a se sentir em dívida com a divindade. E como ele se sentia em dívida com a divindade, o que ele fazia para apaziguar a ira da divindade? Ele fazia o seguinte: ele trazia uma oferta para Deus. Eu quero que você pare e pense nisso aqui agora. Por quê? Esse conceito é um conceito tão primitivo quanto o próprio homem. É um conceito que deveria ter um top em Cristo, mas 2000 anos depois, algumas igrejas trazem o mesmo conceito para a igreja cristã, de modo diferenciado. Havia o conceito, existe um top, existe uma parada em Cristo, onde se deveria reverter essa situação, e 2000 anos depois nós percebemos alguns levantando novamente a mesma ideia, com ganância financeira, e sobre isso nós também falaremos daqui a pouco. Abel entregou as suas primícias, Caim também entregou as suas primícias. Então o fato de entregar as primícias apenas não é o que significa que Deus aceitasse ou não. Mas é importante que a gente conheça a definição dessa palavra, até porque nós devemos entender o que tem de aplicação para nós hoje essa questão de primícias. Por que devemos entendê-la, como diz o Antigo Testamento? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 13. Perceba, agora nós estamos andando na história 2.500 anos, irmãos, de história, desde o Gênesis até Moisés, aproximadamente 2.500 anos depois. 2.500 anos depois, o conceito continua. Dentro desses 2.500 anos, teve um outro homem que também foi adorar a Deus e levou a sua primícia, que se chamava Abraão. Ele pega o seu filho, e diz a Bíblia que ele vai até um monte, e a ideia seria sacrificar Isaac. Então tudo que é de primeiro sempre está relacionado com a adoração de Deus. Êxodo 13:13. Vamos dar uma olhada aí no que está escrito em Êxodo capítulo 13, versículo 13. Vamos perceber que o conceito de Deus lá no começo, descoberto por Caim e Abel, parece que ele vinha já sendo ensinado. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Irmão, isso aqui é fantástico. Isso aqui é super importante da gente entender. São coisas que a gente lê a vida inteira, passa batido, e não consegue enxergar o agir de Deus dentro da história. O que é que tinha a ver quebrar o pescoço do jumento, se ele não fosse resgatado? Até ali, se o texto parasse, nós não saberíamos. A ideia era de primogênito, o primeiro. Veja, resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito dos seus filhos.
Aí no futuro, quando eles te perguntarem, você fala assim: não, é porque a gente foi escravo na terra do Egito. O que tem a ver isso? Tem a ver, irmãos, que Deus selou um pacto com a nação de Israel naquela noite, com a última praga, onde o anjo passa pelo Egito e ele mata todos os primogênitos em cujas casas não tinha o sangue no batente das portas. Esse resgate do primogênito, esse resgate das primeiras crias, tudo que era primeiro deveria então ser lembrado. E se o filho falasse: pai, por que você quebrou o pescoço do jumento? Eu quebrei o pescoço do jumento porque eu não cumpri a ordem de lembrar que Deus nos resgatou. Eu não lembrei disso, então eu preciso fazer isso agora. Perceba então como Deus, irmãos, Ele dá importância a algumas coisas que estão perdidas na nossa história hoje. Todo primogênito em Israel deveria ser algo dedicado ao Senhor. Não significa que tinha que sacrificar, nada disso. Havia um ritual especial, não é? Sobre essa questão do primogênito, fosse do gado, fosse de gente, fosse das primeiras colheitas, não é? Fosse das primeiras colheitas. O que é o Pentecostes que a gente lê na Bíblia? O Pentecostes é a festa das primícias. 50 dias depois da Páscoa, eles deveriam apresentar as primícias da colheita. Então veja, Deus providenciou uma festa especial, onde eles apresentassem as primícias. Tudo isso, irmãos, tinha um olhar para frente, que Israel não entendia, mas nós conseguimos enxergar melhor. E nesse olhar para frente, Deus, Ele trabalha com a nação de Israel durante aproximadamente esses 1500 anos, desde que Moisés começa a escrever a Bíblia, sempre dentro desta linha. Desobedecer esse princípio traria maldição sobre a nação, e isso ficou muito claro. É muito interessante, irmãos, esse assunto, por quê? Porque quando a gente pega a Bíblia e começa a ler o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, se você for analisar, ela é muito mais rígida do que as escrituras gregas. Quem já chegou a verificar isso aí na Bíblia? Levanta a mão. Quem já chegou a ver isso aí na Bíblia? Que as escrituras hebraicas, o Velho Testamento, ele é muito mais rígido do que o Novo Testamento. Quem já percebeu isso? Por que ele era tão mais rígido? Aí é que está o problema. Deus mudou? Não, não mudou. Mas por que o Velho Testamento era tão mais rígido? Porque no Velho Testamento, irmãos, literalmente era: escreveu, não leu, o pau comeu. Não tem jeito. Era assim no Antigo Testamento. Era olho por olho, dente por dente. Era assim. Porque, irmãos, havia um propósito maior. E o propósito era que o Antigo Testamento conduzisse a salvação do homem através da vinda do Messias. É por isso que o Antigo Testamento, as pessoas andavam na linha rigorosamente. Mas se você parar para prestar atenção também, tem uma coisa interessante. Eles andavam na linha, presta atenção nisso, que isso aqui vai te ajudar. Eles andavam na linha da adoração, porque eles eram tão imperfeitos quanto nós, erravam tanto quanto nós, mas quando se tratava de adoração, Israel tinha que manter a linha. Por quê? Porque se eles se desviassem, eles estavam comprometendo a linhagem do Messias. Então Deus era muito rigoroso. Deus era muito rigoroso. Aí veja só que interessante. Israel, um belo dia, está lá no deserto,
está lá no deserto, e diz a Bíblia que um rei contrata um profeta chamado Balaão para amaldiçoar Israel. Presta atenção nisso. Israel era uma linhagem abençoada, irmãos. Era e é. Deus, o rei contrata Balaão e fala assim: eu preciso que você amaldiçoe esse pessoal aí. Amaldiçoar, naquela época, lançar uma maldição, significava muito dentro da cultura do Oriente Próximo, porque eles temiam as divindades que tinham poder sobre a colheita. Eles temiam as divindades que tinham poder sobre a chuva. Eles eram meio, como posso dizer assim, Brasil em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Sabe, os nativos da região, eles eram daquele jeito, eles acreditavam que se dava um relâmpago era Deus mandando o relâmpago. Então, se amaldiçoar, vai dar tudo certo e esse povo vai parar de crescer. O Balaão fala assim: ó, eu não consigo amaldiçoar esse pessoal, não tem como, porque eles já são abençoados, e aquilo que o Yahvé abençoou eu não consigo amaldiçoar. Vá um parênteses aqui: ser abençoado em Cristo Jesus, não tem maldição sobre a sua vida. Amém? Vai esse parênteses. Vamos voltar para o Balaão. Aí, irmãos, o que aconteceu? O Balaão estrategicamente falou assim, isso tem a ver com linhagem, que eu estou citando para você. O Balaão diz assim: ah, não dá para amaldiçoar, então já sei o que a gente vai fazer. Vamos comprometer a adoração deles. Vamos comprometer a adoração deles. Aí ele: bom, mas como é que eu vou comprometer a adoração desse pessoal? Porque os 10 mandamentos são explícitos: não terás outros deuses em oposição à minha pessoa. Então é meio difícil de pegar o israelita e fazer ele adorar Baal. É meio complicado para fazer isso. Em sã consciência, um israelita não faria. Então o Balaão tem uma ideia melhor. O Balaão, ele entende que convidar Israel para uma festa, falou em festa, todo mundo gosta. Convidar Israel para uma festa vai fazer toda a diferença. Porque afinal de contas, que mal tem eu ir numa festa? Não tem problema nenhum. Diz a Bíblia, irmãos, no livro de Números 23, que Israel se associou a Baal de Peor. E nesta associação a Baal de Peor, a Bíblia diz que eles entraram para comer e beber em adoração a Baal. E eles praticaram imoralidade sexual o nível mais extremo que uma nação poderia cometer, que era o nível das orgias sexuais em honra a uma divindade estrangeira, porque as divindades estrangeiras no Antigo Testamento são assim, todas elas estão ligadas a orgias sexuais. Qual foi o resultado disso? Diz a Bíblia que 23 mil israelitas morreram naquele dia de um flagelo que Deus lançou. Aí, o que é que nós entendemos? Entendemos que Deus, ele não brincava com o comprometimento da linhagem. É interessante a gente entender isso, porque não se tratava de pecados sexuais normais. Você conseguiu entender isso? Não se tratava disso. Se tratava de pecados sexuais relacionados à adoração, que comprometia a linhagem do descendente. Então veja, irmãos, que isso aqui é muito importante quando a gente começa a entender. Não é que Deus ele era mais rígido. Deus estava preservando aquilo que Paulo vai chamar
em Romanos 15, em 1 Coríntios 15, de Cristo as primícias. Deus estava preservando a linhagem, assim como ocorreu em outras ocasiões. De modo que, o que é que nós entendemos? Que o Antigo Testamento, alguns chegam até a definir uma tese, que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Isto é heresia. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. A diferença é que os propósitos são diferentes. Em uma aliança com Israel, Israel deveria olhar para as primícias, oferecer as primícias, sempre, porque Cristo, as primícias, deveria vir. Esse era o propósito. No Novo Testamento, Cristo veio para quê? O Filho do Homem veio para a salvação de todo aquele que estava perdido. O propósito mudou. Quem entendeu essa palavra? O propósito mudou, irmãos. Não é mais a mesma coisa. É por isso que alguns têm tanta dificuldade de entender a Bíblia, porque ele pega o Antigo Testamento e quer ler o Antigo Testamento, quer ler Moisés, como diz Paulo em Coríntios 3, com um véu sobre o rosto, fazendo uma aplicação rígida ao povo que está debaixo da nova aliança. Então, quando a gente fala de primícias no Antigo Testamento, o propósito era único. Era: dê o seu melhor, porque Cristo está chegando. Dê o seu melhor, porque Cristo está chegando. Essa era a ideia. Dê o seu melhor, porque Cristo está chegando. Mas ainda falando de primícias, vamos dar uma olhadinha em Ezequiel, capítulo 44, versículo 30, onde a gente fala um pouquinho ainda dessa visão para Israel. Os irmãos entenderam o propósito de primícias no Antigo Testamento? Sim ou não? Era um olhar para Cristo. Esse é o propósito, essa é a ideia. É você fazer o melhor dentro da nação de Israel. Até porque, irmãos, presta bem atenção nisso. Presta bem atenção nisso. O descendente prometido teria que vir da linhagem de Judá. A linhagem de Judá, então, era a que melhor tinha que andar na linha. Ezequiel 44, 30. A linhagem de Judá era a que melhor tinha que andar na linha, porque o descendente viria de lá. E não dava para saber. Hoje a gente sabe a história, de onde que o descendente saiu, sabemos tudo isso, porque está tudo escrito. Mas naquela ocasião, você imagina, eles não sabiam o que estava acontecendo. Então, quando Deus cobrava que as pessoas deixavam de fazer aquilo que ele falava, inclusive sobre o primogênito, que era uma das primícias, é porque a descendência do Messias viria de um daqueles cabeças de linhagem, teria que vir de um deles. Ezequiel 44, 30. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção da sua refeição de cereal moído, para que hajam bênçãos sobre as suas casas. Perceba, irmãos, aqui nós temos um olhar à frente na profecia de Ezequiel, e ele resgata o mesmo princípio do Antigo Testamento. Por que aqui ele diz que vocês terão que dar todas as contribuições e os primeiros frutos aos sacerdotes? Se eu quisesse distorcer o texto, como alguns o fazem, eu diria que os sacerdotes hoje são os pastores, e você deveria dar
o seu melhor. Lembra que eu falei que eu ia pregar e ia desfazer alguns conceitos errôneos sobre primícias? Quem lembra disso? Se eu fosse distorcer o texto, pegar o texto e aplicar do jeito que eu quero, então eu diria que esse texto aí de Ezequiel, ele está se referindo aos pastores, mas não está também. E é aqui que você entra nessa história. É aqui que você entra nessa história. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 até o 11. Não precisa colocar ele não, eu vou citar. Lá diz que Deus comprou pessoas de toda a nação, tribo, raça e povo, e fez deles reis e sacerdotes. Fale comigo, sacerdote. Quem são esses sacerdotes, irmãos? Somos todos nós. Cada cristão é um sacerdote em Cristo Jesus. Quem sabia disso aí? Levante a mão. Quem aprendeu agora? Levanta a mão. Cada cristão é um sacerdote em Cristo Jesus. De modo que quando ele diz, olha lá, e cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Tu os constituístes reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Perceba então, irmãos, que todo aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus, ele se torna sacerdote. É por isso que o texto de Ezequiel 44:30, ele não se aplica a trazer contribuições para um homem específico. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não se aplica. O texto de Ezequiel 44:30 aplicava-se à nação de Israel para o sustento do serviço sacerdotal. Hoje todos nós, conforme diz a Bíblia, fomos qualificados como sacerdotes. Todos nós. E uma vez que isso aconteceu, irmãos, todos nós devemos entender que nós não trazemos mais nada para um homem, mas tudo aquilo que nós trazemos é para o nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Então qualquer coisa que nós façamos não deve ser feita como que olhando para um homem, deve ser feita como que olhando para Cristo. Por quê? Os sacerdotes, eles também traziam as primícias e traziam as suas ofertas para o grande sumo sacerdote. De modo que cada um de nós, hoje feitos sacerdotes em Cristo Jesus, temos então uma obrigação de continuar trazendo as nossas primícias ao sumo sacerdote, não a um homem, não a um pastor, não a um bispo, não a um apóstolo. Se você olhar qualquer pregação, e a pregação hoje, lamentavelmente, é de que as primícias que se deve trazer é dinheiro, e alguns vão ao cúmulo de dizer o seguinte, que o seu primeiro dia de salário, ele deve ser entregue, não é no gasofilácio, não é no envelope, não é em nada, ele deve ser entregue diretamente na mão do pastor. Quem já ouviu essa heresia sendo pregada por alguma igreja aí? Levanta a mão. Alguns irmãos. Ou seja, pegaram aquilo que apontava para Jesus,
e passaram a usar em benefício próprio. As primícias, as primeiras coisas do Antigo Testamento olhavam e apontavam para o sacrifício do primogênito de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a ideia que a Bíblia nos apresenta. Nesse sermão, então, nós estamos aprendendo algumas coisas. Vamos ver se nós conseguimos entender. Primeiro, Deus valoriza as primeiras coisas. Sim ou não? Deus valoriza. Segundo, nós devemos entender que as primeiras coisas são de Deus. Sim ou não? As primeiras são de Deus. Terceiro, tudo que se referia a primícias no Antigo Testamento tinha uma didática. Olhava para Jesus, que Paulo diz que é as primícias da ressurreição dentre os mortos. Amém? Quarto, nós não temos que dar primícias nenhuma para pastor, para bispo, para apóstolo, para ninguém, porque todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus, e tudo aquilo que nós dedicamos agora com as nossas primícias devem ser dedicados ao único sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Amém? Tudo isso nós já aprendemos. Então, diante desse quadro, e a didática das primícias apontava para Jesus, talvez alguém se pergunte: qual o proveito deste assunto para nós hoje? Bom, vamos dar uma olhadinha antes de passar para lá. Vamos dar uma olhada em Êxodo capítulo 34, versículo 26. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Veja que lá no livro do Êxodo, dentre tudo aquilo que Deus havia falado, Deus diz o seguinte: que Israel deveria ter respeito por ele. Presta atenção nisso, irmãos. Aqui tem uma fala fantástica para você entender. Traga os primeiros frutos da terra do santuário ao seu Deus. Tudo que era primeiro era para trazer para Deus. E depois ele diz assim: olha, não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Irmãos, Deus ele não está preocupado aqui em mostrar para o homem sobre animais, como diz Paulo. Deus não está preocupado com jumentos. Deus não está simplesmente preocupado com cabritos. Deus está preocupado com o reconhecer. O reconhecer. Não seja ingrato. Não seja ingrato. Deus fala contra a ingratidão. Você imagine, né? Você imagine esse quadro, né? Cozinhar o cabritinho no leite da própria mãe. Ou seja, aquilo que era o alimento do próprio cabrito serviria também para a sua própria morte. Não seja ingrato. Deus está falando para eles: traga o melhor. Não demonstre ingratidão para comigo. E aí, conforme nós consideramos, Deus, ele abençoava a nação quando a nação entendia isso. Veja comigo Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. E depois nós vamos lá para 1 Coríntios 10. Honre o Senhor
com todos os recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Irmãos, veja que interessante. Deus repetidamente está mostrando para Israel honrar ao Senhor com as suas coisas valiosas. O que significava isso, irmãos? É interessante, porque eu citei logo no começo que o homem tinha uma busca de apaziguar a divindade. Lembra disso? O homem sempre teve essa busca. E eu disse que isso deu um top em Cristo. E eu disse que hoje alguns resgataram através desses princípios e tentam extorquir o povo de Deus. Então, vamos voltar nesta linha. Honra ao Senhor com as tuas coisas valiosas. Irmãos, Deus, Ele se agrada em ser honrado com aquilo que nós temos de melhor. Eu vou dar um exemplo para vocês. As seitas, elas pegam esse princípio ao pé da letra. Você já percebeu? Tem 3 seitas, cujas quais... Põe 1 Coríntios 10, varão, por favor. Tem 3 seitas cujas quais eu não mencionarei o nome, mas são identificáveis pela maneira do pessoal se vestir. Quem já viu? Quem já viu isso aí? Você olha assim na rua, você fala, aquele ali, congregação que está no Brasil. Sim ou não? Porque os caras estão na estica. Parece um desfile de moda. Você bate assim o outro, assim olhando na rua, 2 juntos, você já fala assim, Jeová. Olha a roupa para você ver. Aí você olha, mais 2 juntos, na estica, camisa branca, calça preta, plaquinha do lado. Você já olha, são mormons. A seita capricha nisso aqui, e eu vou explicar por quê. Aí você olha uns outros também, sempre terno, gravata, tudo bonitinho. Sábado pela manhã, Bíblia na mão. São adventistas. As seitas, irmãos, capricham nisso aí. Porque eles entendem que eles estão honrando a Deus com a melhor roupa deles. Já parou para pensar nisso? Que interessante. Eles entendem que eles estão honrando a Deus com a melhor roupa que eles têm. Agora olha dentro da igreja evangélica para você ver, irmão. Que coisa linda. Aqui ainda é diferente, que eu prego, né? Eu ensino, né? Olha dentro da igreja evangélica para você ver. O cara vai no culto de chinelão. Espero que não tenha nenhum irmão de chinelão aí hoje. Se tiver, irmão, depois não quer mais vir na igreja. O cara vai no culto de chinelão, bermuda. Seguinte, nós estamos na graça, pastor. E a graça é desse jeito. Eu acho que não precisa chegar, né, aos extremos, né? Porque os extremos acabam se alimentando. Mas eu acho que a gente também não precisa ser tão radical, mas ao mesmo tempo não precisa ser tão liberal, né? Honrar a Deus com as minhas coisas valiosas. Eu não estou dizendo que o irmão tem que vir para cá na estica. Eu uso terno e gravata, irmãos, que eu gosto. Eu me sinto bem assim, sabe? Mas alguém já me viu falando aqui que alguém tem que usar terno e gravata aqui? Isso é problema de cada um, usa quem quer, sabe? Então, o que nós precisamos entender, irmãos, nesse princípio, que agora eu vou para Coríntios 10, é o princípio da adoração. Não precisa ser tão radical, mas também não precisa ser tão relaxado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Ele diz assim: irmãos, eu não quero que vocês ignorem o fato que todos os nossos antepassados
estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. E não sejamos idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim que aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O apóstolo Paulo, então, irmãos, ele traz aqui a ideia de que nós temos princípios para copiarmos no Antigo Testamento. Antigo Testamento não é lei para os cristãos. Quem entende essa minha palavra, dê um amém. Amém. Não é lei, mas tem princípios que devem ser observados. E é o que Paulo diz aqui. Paulo fala sobre a idolatria, Paulo fala sobre as queixas, Paulo fala sobre resmungo, sobre um monte de coisa. Então, se o Antigo Testamento ele tem princípios básicos para nós, por que nós devemos honrar a Deus hoje com as nossas primícias, visto que eu ensinei para vocês que Cristo é as primícias? Vamos para Mateus capítulo 6, vamos dar uma olhadinha. Mateus capítulo 6, vamos pegar o versículo 33 e depois a gente vai voltar um pouquinho no restante do texto. Mateus capítulo 6, versículo 33, depois a gente vai colocar lá do 25 para frente. Busquem, pois, em primeiro. É isso que está escrito aí também na sua Bíblia? Então diga comigo: primeiro. Busquem, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Você percebeu que Jesus, ele traz a ideia de buscar primeiro o reino. Primeiro o reino. As primícias ainda estão nas coisas espirituais. Irmãos, e lamentavelmente, as pessoas do nosso século 21 estão trocando as coisas espirituais. Lamentavelmente. Vamos ver por quê. Versículo 25 em diante, varão, por favor. Aquele texto que Jesus colocou no final, busca primeiro. Existem primícias aí para vocês também. Quem está entendendo a relação disso? Amém? Então ele diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Irmãos, você ouvir esse sermão de Jesus, imagine que você estivesse lá, naqueles dias. Um povo que não tinha o que comer. Eu já preguei que eles tinham que pegar pão emprestado. Pão era moeda de troca. Um povo que não tinha como se vestir tão bem quanto nós. Aí vem Jesus andando de chinelo de dedo e fala assim para eles:
não se preocupem com as suas próprias vidas. Pensa nisso, irmão. Jesus começa falando para não se preocupar com a própria vida. Aqui Jesus está tentando nos dar uma garantia que a vida está garantida apenas nele. Não adianta, irmãos. Você pode ter o melhor convênio médico, mas a sua saúde não será garantida por ele. Você pode ter o melhor médico lá nos Estados Unidos, que é para onde o pessoal gosta de ir quando o diagnóstico fica mais grave. Você vai gastar dinheiro de avião, você vai gastar dinheiro com hotel, e é capaz que volte num caixão de lá, porque ele não tem poder sobre a vida. E Jesus trabalha muito essa questão de vida, irmãos. Então não estejam preocupados com as vossas vidas. É mais ou menos assim: fica tranquilo que da sua vida cuido eu. Quem entendeu essa palavra? Amém? Fica tranquilo, da sua vida eu cuido. Não se preocupe tanto com a sua vida. E agora ele vai colocar uns elementos primários na vida que fazem com que a gente acabe trocando o reino. Eu não estou dizendo, irmão, que você não vai ter preocupações. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você não vai ter preocupação com os seus vencimentos. Não estou dizendo que você não vai ter preocupação com o seu filho que está crescendo. Não vou dizer que você não vai ter preocupação com segurança. Tudo isso nós vamos ter. Mas Jesus fala para a gente tomar um cuidado nessa questão aí das primícias. O que é que deveria vir primeiro? Vamos lá. O texto continua: não se preocupem com as suas vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestirão. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Bom, olha só que trocadilho interessante Jesus faz aqui. Olha, não se preocupem com as suas próprias vidas, e não fiquem preocupados: o que havemos de comer? Ou o que havemos de beber? Ou o que havemos de vestir? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nossa vida gira em torno de quê? Comer, beber e dormir. Não é assim? Trabalhar. Trabalhar está dentro do propósito aí. Essa é a nossa vida, irmãos. Irmão, você consegue imaginar que Deus ia colocar você na face da terra só para essa vida medíocre que nós temos? Você consegue imaginar isso? Seria muita crueldade da parte de Deus fazer isso, porque tem 6.000 anos que Deus está assistindo essa história. Tem 6.000 anos que Deus está assistindo. Ele vê o cara nascer, crescer, trabalhar, criar filhos ou não criar, morrer. Deus assiste isso, irmão. Esse ciclo na face da terra, ele se repete. Vamos colocar um ticket médio a cada 50 anos. Deus fica olhando isso daí. Você acha que é para isso que Deus colocou você aí? Quem está me acompanhando nesse raciocínio aí? Ontem eu estava em Campinas e fui pegar um rapaz que estava no mercado, um senhor já. E aí a reclamação dele para um amigo dele é que na casa dele o povo estava comendo muito, que ele não estava mais aguentando de comprar comida. Falou: não estou mais aguentando de comprar comida, cara. Não sei onde vai chegar aquilo lá.
Ele falando, e eu já prestando atenção, né? O amigo dele falou, mas você está gastando quanto com comida agora? Falou, cara, eu estou gastando 1.500 por mês de comida. Aí sabe, são umas coisas assim, irmãos, que eu ouço e eu começo a pensar. Aí eu fui levar compra lá na casa dele. Aí saiu uma tropa para vir ajudar a pegar as compras, né? Aí eu entendi por que tinha tanta gente, por que estava gastando tanto com comida. Mas eu achei interessante, irmãos, a mediocridade da vida. Sabe, são essas coisas pequenas que vocês não têm tempo de avaliar, que eu fico o tempo inteiro avaliando pela rua. Por isso que eu me denomino filósofo do século 21. Que eu fico o dia inteiro, irmão, analisando as coisas e pensando. Esses dias um irmão brincou comigo e falou assim, rapaz, se a gente tivesse naquele tempo lá junto com Sócrates e Platão, eu acho que você estava lá no meio deles, discutindo. Porque eu me emprego muito, irmão, em ficar observando o ser humano. Eu me emprego muito em ficar observando o ser humano, que era o que os filósofos faziam. E eu fiquei pensando, irmão, na mediocridade da vida. Esse homem, ele vai levar 18 mil reais num ano, só para comer. Essa é uma outra parte que eu também gosto de fazer, que é contas. O cara vai levar 18 mil reais no ano só para comer. E eu pergunto para você, irmão, isso é vida? Isso é vida? E tem crente que ainda não entendeu isso. Tem crente que acha que isso aí é vida. Não estejam preocupados com o que vocês vão comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que é a vez de vestir. Essas são as nossas preocupações, irmãos. Essas são as nossas preocupações. São as primeiras preocupações. Eu sempre tenho dito isso. A gente troca pessoas por conta do nosso trabalho. A gente troca pessoas por conta da nossa comida. A gente troca pessoas o tempo inteiro. E Jesus diz assim, não, esperem. A vida é mais importante do que a comida. A vida é mais importante do que a comida. Então você tem que olhar, irmão, para a sua vida. Você tem que olhar para a sua vida. Ela é mais importante do que a comida. E o corpo é mais importante do que a roupa. Então nós não podemos cair na inversão de valores que o mundo caiu. A vida é mais importante do que a comida. Irmão, e deixa eu te dizer uma coisa. A vida que Jesus está mostrando não é essa vida que nós estamos vivendo aqui não, irmão. A vida que ele está mostrando, embora a maioria das pessoas não acreditem, é a vida pós-morte. O que é que vai acontecer comigo após a morte? Essa é a vida que Jesus está preocupado. Ela vale mais do que a comida, então você tem que se preocupar com essa vida. É por isso que eu digo que alguns debates são inúteis. O cara está preocupado porque o adventista está pregando o sono da alma. O outro está preocupado porque ele não sabe se ele vai para o inferno ou se ele vai para o céu. Não, está tudo errado. Isso é uma grande inversão de valores. Você deve estar preocupado em preservar a sua vida depois da morte. Se vai ser alguns anos depois que você vai ser ressuscitado, não importa, ela está garantida. Se vai ser alguns minutos depois, não importa, a sua vida está garantida. Quem entendeu essa palavra? É isso que nós temos que nos preocupar, irmãos. A vida vale mais do que a comida. Você tem que investir na verdadeira vida. Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida, ela é muito mais valorosa do que aquilo que a gente veste.
A vida é muito mais valorosa do que aquilo que a gente come. E essa vida é a vida futura. Essa vida aqui, irmãos, que nós estamos vivendo, é uma vida cheia de dores, é uma vida cheia de sofrimento, é uma vida medíocre. É só você parar para analisar, que nem eu analiso a vida, que eu analiso quase igual Salomão. É uma vida medíocre, você entendeu? Eu não me conformo em ter que rodar 10, 12 horas para comer. Eu não me conformo com isso mais. Tem coisa errada nesse negócio. Você não pode se conformar que você trabalha numa empresa, bate cartão o tempo inteiro, só para comer e viver. Não pode. Então você tem que analisar que tem propósito maior. E o propósito maior está na vida, depois que você morrer. Porque Jesus Cristo diz que esse corpo nosso aqui é apenas aquilo que vai ser semeado na terra, para que quando for levantado, aí sim nós vamos ter vida de verdade. Por enquanto então, irmãos, nós não temos a vida como gostaríamos. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Irmão, isso aqui é outra coisa linda da gente analisar. Porque quando a gente para analisar, a gente troca a nossa espiritualidade pela comida. Obrigado. A gente troca a nossa espiritualidade pela comida. Sim ou não? A gente troca. Comida representa o meu trabalho hoje. A gente troca. Então ele diz assim: dá uma olhada nas aves do céu. Irmãos, quem já parou, quem de vocês, assim honestamente, já seguiu esse conselho de Jesus aqui? Quem de vocês, honestamente, já seguiu? Para e fica observando as aves do céu. Quem já fez isso? Você vê que quase ninguém faz, né? Jesus está falando para mim e para você fazer isso. Para e dá uma olhada nas aves dos céus. Aí, ó. É de Deus ou não é? Se estivesse na igreja pentecostal, varão, o couro comia agora, né? O glória a Deus e o aleluia estava até rodopio agora. Passarinho ungido. Pensa que é moleza. Para quem está assistindo aqui não sabe o que aconteceu, acabou de entrar uma ave do céu dentro da igreja e voou por toda a igreja e foi embora. Então, se você não tinha observado a ave do céu, ela acabou de entrar aí. Acabou de entrar e foi embora. Mas, irmão, pare e presta atenção. Dá uma olhada num pardalzinho, irmão, como ele é gordinho, bonitinho. A vida do pardal, irmão, é só andar comendo. Ele come aqui, come ali. Você acha que pardal está preocupado, irmão? Eu acho que pardal é o bicho mais feliz que existe na terra. Primeiro que ninguém quer vender pardal. Ninguém quer caçar pardal. Pardal não se cria dentro de gaiola. E ele faz uma boca livre em qualquer lugar que ele chega. Então Jesus fala assim, ó, dá uma olhada nas aves do céu. Eu tiro por aquele pássaro que vive comigo, que não gosta de ser chamado de pássaro, que se chama Frederico, né? Você olha, o bicho está até redondo, né? Tá lá, come o dia inteiro, tranquilo, não está nem aí, irmão, nem vai chegando para o mundo. 7 horas da manhã, quando o dia clareia, a preocupação dele é vir me acordar quando eu estou querendo dormir um dia como hoje. A preocupação dele é só essa daí, é vir na cama e me dar um beijo, que ele está me acordando, para mim poder fazer carinho na cabeça dele. É só o que ele quer da vida. Mas a gente quer mais. A gente esquece que a nossa primícia é o reino. A gente quer mais. A gente troca o reino pela comida. A gente troca o reino pelo trabalho. A gente troca o reino pelas nossas chateações. Sim ou não? Porque quando o irmão está chateado, a primeira coisa que ele faz é não ir na igreja. Sim ou não? Não é assim? Primeira coisa que o cara faz. Então a gente troca o reino pelas mais variadas coisas. A gente troca, irmãos. E Jesus fala assim, para.
Tenha calma. Observa. Você está entendendo? Não é que você não vai se chatear. Não é que você não vai ter problema. Você vai, mas não troca. Quem entendeu essa palavra? Não troca, irmão. Não troque o reino pelas outras coisas. Existe uma questão de primícias ainda. E aí ele diz assim: não tem vocês muito mais valor do que elas? Então, irmão, da próxima vez que você se sentir tentado a trocar coisas espirituais por coisas materiais, toma um fôlego, abre a janela. Eu tenho certeza que o primeiro pássaro que passar vai te ensinar uma lição. Quem entendeu o que eu estou falando? Dá uma olhada naquela flor que você tem lá, irmãos. Jesus fala isso também, vamos lá. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma só hora que seja a sua vida? Irmãos, se você continuar trocando coisas espirituais na sua preocupação, no seu calor, na sua loucura, Jesus fala que você não vai acrescentar uma só hora à sua vida. Seria melhor, irmão, você deixar essa vida depois de ouvir uma pregação como essa, ou deixá-la talvez em um baile ou coisa parecida? O que seria melhor? Claro que você diria: ancião, seria muito melhor aqui, porque aqui eu estou me recentrando com Deus. Você não pode acrescentar uma só hora à duração da sua vida. E como você não sabe que hora é essa, irmão, não troque. Eu achei interessante a fala da irmã Cecília hoje, porque eu estava conversando com o irmão Marcelo logo de manhã ali, e falávamos um pouco sobre a vida. E aí ele comentou que o irmão João tinha travado a coluna. E aí eu me preocupei e falei: vamos orar por ele, né? Mas a irmã Cecília veio com você? Ele falou: não. Eu falei: então a irmã Cecília não vem? O Marcelo falou: não. Eu falei: então vamos orar por eles. Bom, passou um pouquinho ali, ó. Irmã Cecília apareceu. O irmão João com a coluna travada ainda. Aí eu falei: ô irmão, vamos orar pelo irmão João. Pensei que vocês não vinham. Sabe qual foi a resposta dela para mim? Eu vou ficar em casa fazendo o quê, irmão? Quem entendeu isso aí que eu estou falando? Eu vou ficar em casa fazendo o quê? Então, irmãos, isso é não trocar coisas espirituais. Tem algumas trocas que nós achamos que são justas. Sim ou não? Essa era uma troca justa. Afinal de contas, o irmão está com a coluna travada, como que ele vai dirigir? Não é? Mas a irmã não trocou. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Posso ouvir um amém da igreja? Não troque coisas espirituais. Não troque coisas espirituais. Por que vocês se preocupam com roupas? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Os pagãos, os que não têm espiritualidade, são os que trocam. Esses são os pagãos. Mas o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. É aqui que ele entra com as primícias. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, irmão, veja só que coisa interessante. Veja só que coisa interessante. Jesus, ele mostra que a vida que nós devemos nos preocupar é a vida futura. Segundo lugar, ele mostra que você não deve trocar a sua vida espiritual
pelas coisas materiais, nem pelo que você vai comer, nem pela sua roupa, por nada, nem pelo que você vai vestir. Irmãos, a nossa correria é uma correria muitas vezes para alcançar o vento. Quantas pessoas estão no auge da vida? Essa semana agora morreu uma apresentadora com 34 anos, uma apresentadora de televisão que agora estava fazendo muito sucesso na internet. Vi aqui a notícia. 34 anos, irmão, no auge da vida, uma moça linda. Deu um câncer nela, ela morreu. Então eu pergunto para você que está me assistindo hoje pela internet, você que está aqui sentado hoje, eu pergunto para você: vale a pena trocar a sua vida espiritual pela sua comida? Vale a pena trocar pela sua roupa? Vale a pena trocar pela sua dor de cabeça? Vale a pena, irmão? Jesus diz: busquem primeiro o reino. A ideia das primícias está no Novo Testamento. Ela continua. Ela só não está como charlatões da fé desejam usá-la. Só isso. As primícias continuam. Deus, ele se agrada. E para finalizar, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 16. Deus, irmãos, ele se agrada que nós façamos o melhor, que nós demos o nosso melhor. Deus não gosta de lixo, Deus não gosta de porcaria. Sabe por quê? Toda vez que você dá porcaria para Deus, reflete o coração espiritual que você tem. É simples assim, é muito simples. 1 Coríntios 16:1, confirmando que o princípio continua. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam isso como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, que dia? Primeiro dia da semana, hoje. Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. A ideia das primícias, irmãos, ela está no Novo Testamento. Ela está no Novo Testamento. Ou seja, nós devemos dar a Deus o nosso melhor. Devemos dar a Deus o nosso melhor. Assim como Israel tinha o sábado para a adoração de Deus, o primeiro dia da semana, que é o domingo, é um dia que nós dedicamos à adoração também. Isso não tem nada a ver com Mitra, não tem nada a ver com Constantino, não tem nada a ver com a história católica. Antes que alguém que está me assistindo diga e comente lá besteira. O que tem a ver é com entendermos as primícias, as primeiras coisas. Irmãos, e nós temos todos os motivos para agradecer. Todos. Se a pessoa entendesse o que eu estou pregando, se você hoje aqui entendeu o que eu estou pregando, você nunca mais vai trocar uma reunião cristã por nada na sua vida. Quem entendeu essa palavra? Você nunca mais vai trocar. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe nada mais importante do que você alimentar a sua alma. Não existe. Seu corpo vai se dissolver na terra, mas a sua alma, a sua CPU, quem é você, a pessoa interna do seu coração, esse vai se encontrar com Deus. E de que forma que ela está alimentada? A alma não se alimenta com arroz e feijão. A alma não se alimenta com arroz e feijão. A alma se alimenta com a palavra de Deus. E é por isso que Jesus Cristo disse em Mateus 10:28: não temam aqueles que matam o corpo, que come arroz e feijão. Temam aquele que na geena pode matar tanto a alma quanto o corpo. Então o ser humano, ele tem um lado espiritual. O mundo está abandonando isto. O mundo está abandonando.
estão desvalorizando os princípios judaico-cristãos, estão desvalorizando a união na igreja, estão desvalorizando tudo, a fim de que as pessoas se tornem cada vez mais isoladas, enfraquecidas e débeis, para não saberem enfrentar as situações que virão. Então não seja mais um desses, irmãos. Não troque a sua vida espiritual por nada. Dia de domingo é dia de nós estarmos aqui oferecendo a Deus o sacrifício de louvor, o fruto dos lábios. O fruto dos lábios é você cantando, é você orando, é você em comunhão com os irmãos. Ofereçam a Deus um fruto de louvor. Essa é a nossa primícia, irmãos, e nós temos todos os motivos para isso. Eu sempre digo aqui no começo da reunião cristã, sempre digo que é bom estarmos aqui louvando a Deus, porque os mortos não louvam a Deus. Aqueles que descem à sepultura não o fazem. Só conseguimos fazer enquanto estamos vivos. Hoje nós estamos aqui. Quantas pessoas estão chorando seus mortos na porta de necrotérios? Quantos estão desesperados diante de uma sala de UTI, sem saber que o parente vai sair de lá, por causa de um final de semana? Uma semana terminou literalmente para eles. Para muitos a semana terminou, acabou. Só se resta encontrar com Cristo, irmãos. Nós deveríamos ter todos os motivos para começar a semana, o domingo, louvando a Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Dê uma salva de palmas para Jesus, irmão. É motivo de gratidão, irmãos. É muito além de palavrinhas. Graças a Deus que eu estou vivo. É refletir na profundidade de estar vivo. É refletir na profundidade do que é estar vivo nesse momento, diante do que o mundo está enfrentando. As primícias continuam sendo válidas. As primeiras horas do domingo são do Senhor, não são minhas, não são suas. Aquilo que você tem de rendimento, ao invés de você pensar primeiro em comprar a sua roupa nova, pensar em comprar aí no restaurante, pense em ofertar também na obra de Deus. Pense em se lembrar que tem pessoas necessitadas, as quais nós temos ajudado. Pense em se lembrar que existe uma estrutura que é mantida por nós, como se aqui fosse um clube, e essa é a grande realidade. Pense em se lembrar em tudo isso, irmãos, e você vai ver como a sua vida, ela vai crescer espiritualmente e materialmente, porque Deus, Ele não é injusto para se esquecer de cada tijolo que você coloca na obra dele. A obra está sendo construída, e aquilo que você colocar na obra de Deus, você pode ter certeza, vai ser para o seu próprio usufruto. O princípio das primícias, quando honestamente considerado, é válido para os cristãos nos dias de hoje. Deus abençoe a todos vocês.